Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes com Deus, por estarmos aqui nessa noite, por poder ser o ministro, o porta-voz da poderosa palavra de Jesus. Estamos felizes por tudo quanto já temos ouvido e aprendido com as palavras de Jesus. E nessa noite, o meu maior propósito, irmão, não é outro a não ser que a palavra de Deus alcance a sua vida neste lugar. O meu maior propósito nessa noite é que a palavra alcance a sua vida de uma forma poderosa e nos faça entender toda a vontade, todo o propósito do nosso Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. No capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler apenas o verso de número 7. Diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando chegamos a essa carta, a sexta carta que Jesus escreve à sua igreja, a igreja de Filadélfia. Essa igreja, a igreja de Filadélfia, ela era, nós olhando de um prisma para 7 igrejas da Ásia, Filadélfia, então, ela era a mais nova igreja. Ou seja, ela era a igreja mais jovem da Ásia. Ela foi fundada em 159 a 138 a.C., por Átalo II. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo. E Átalo II, quando reina sobre Filadélfia, quando ele funda Filadélfia, ele funda ela por alguns propósitos. Ele, então, funda Filadélfia, e o primeiro propósito que ele funda Filadélfia era para que Filadélfia fosse um lugar estratégico. Ele funda Filadélfia para que Filadélfia fosse um lugar de muita estratégia. Por quê? Nós olhamos a geografia de Filadélfia. Filadélfia estava situada, então, num lugar onde era conhecido como a Rota do Correio Imperial. Todos aqueles que vinham de Esmina, vinham de Roma, para o coração da Ásia Menor, tinham, então, que passar por Filadélfia. Filadélfia, então, era conhecida como a Porta do Oriente, ou a Porta da Ásia Menor. Filadélfia também era conhecida como a Pequena Atenas. Por quê? Por causa dos seus templos. Existiam lá muitos templos que adoravam, então, a muitos deuses. John Stott, ele diz que Filadélfia também era conhecida como a cidade dos terremotos. Porque a localização onde ela estava, havia terremotos contínuos, havia muitos terremotos na cidade de Filadélfia. Átalo, então, ele, por um outro propósito, ele funda Filadélfia para uma missão, para que ela fosse missionária da mitologia grega, para que fosse anunciada os conceitos gregos. E Átalo, então, ele coloca esse nome de Filadélfia por causa do seu irmão Eumenes. Ele coloca, então, em homenagem ao seu irmão, porque o nome Filadélfia se dá, no seu original, como o amor fraternal, ou seja, o amor de um irmão. Então, em homenagem ao seu irmão, ele funda essa cidade e coloca o nome de Filadélfia. Então, nós entendemos aqui o contexto geográfico desse lugar, a história desse lugar. Mas o que eu acho lindo e interessante, irmão, nessas cartas
que Jesus endereça às suas igrejas, tanto a de Filadélfia como as outras demais igrejas, é as riquezas com que João ele descreve essas cartas. É as profundezas, os detalhes tão ricos e tão maravilhosos com que ele descreve essas igrejas. João, o apóstolo amado, João, o último dos discípulos, João, aquele que era o último do colégio apostólico, ele frisa algumas coisas maravilhosas em todas essas igrejas que Jesus dera para que ele escrevesse. E o que me chama a atenção e que me traz a realidade das verdades dessa escritura são os detalhes de quem Deus é e de como Jesus se apresenta ou fala com a sua igreja. E João, lá no capítulo 1, no versículo 9 em diante, ele relata, ele nos mostra a forma com que ele recebera essas revelações para essas igrejas. João, lá no capítulo 1, versículo 9 em diante, ele vem mostrando a maneira com que ele teve um encontro com Cristo, a maneira como que Cristo se apresentou a ele, para que ele escrevesse as 7 igrejas que estão na Ásia. João, então, no versículo 9 do capítulo 1, ele inicia dizendo assim, olha, eu, João, irmão vosso e companheiro convosco. João inicia dizendo que ele era irmão nosso, irmão de vocês. Mas ele também dizia que também ele era companheiro nosso. Porque uma coisa é ser irmão e outra coisa é ser companheiro. João estava dizendo que ele não era somente irmão nosso, ele também era companheiro conosco. Companheiro no quê? Ele disse, olha, eu sou companheiro com vocês na aflição, no reino de Deus e na perseverança em Jesus Cristo. E ele continua dizendo, olha, eu fui levado à ilha chamada Pátimos. Essa ilha de Pátimos, irmão, nós vamos ver geograficamente o momento dessa história. Ilha de Pátimos era um lugar onde era o cárcere, onde era uma prisão, onde pessoas da sociedade tinham cometido um dos piores delitos que você possa imaginar, eram lançadas e jogadas na ilha de Pátimos. João está dizendo que agora ele está preso, ele está jogado, colocado na ilha de Pátimos. E ele diz assim, olha, eu estou aqui na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do nome de Jesus. João está dizendo que ele está preso por causa da palavra, por causa do nome de Jesus. João não tinha cometido nenhum delito perante a sociedade. Ele estava lá só por causa da palavra e por causa do nome de Jesus. E ele então continua dizendo, olha, e nesse dia que eu estava aqui, na ilha de Pátimos, eu ouvi uma voz que falava comigo. Em espírito eu ouvi. E essa voz vinha por detrás de mim. Essa voz não vinha pela frente, ela vinha por detrás de mim. E João diz assim, olha, e quando eu ouvi essa voz era como voz de trombeta. E essa voz me disse, João, escreve todas essas coisas que você vai ver, João. Escreve ela e manda, João, a igrejas, as 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Manda para essas igrejas, João. E a Bíblia, então, que João, irmão, apavorado com aquela voz, a Bíblia diz que ele, então, se virou para ver aquele que falava com ele. E quando João se vira, a Bíblia diz, irmão, que João vê 7 candeeiros de ouro. No meio dos 7 candeeiros, ele vê um homem semelhante ao Filho do Homem. E a Bíblia diz, quando ele olha no meio dos 7 candeeiros, ele vê o Senhor no meio dos candeeiros. E a Bíblia diz
diz que João olha, ele vê as suas vestes que iam até o seu pé, ele vê no seu peito um cinturão de ouro. Quando João olha para a cabeça dele, vê a cabeça dele, os cabelos brancos como a lã, branco como a neve. Quando ele olha para os seus olhos, ele vê como chama de fogo. Quando ele olha para os seus pés, ele vê como latão reluzente, como polido no fogo. Quando João olha para a sua mão direita, João vê 7 estrelas que estavam na sua mão. Quando João olha para a sua boca, ele vê uma espada afiada de 2 gumes. Quando João olha para o seu rosto, vê brilhando como o sol no seu fulgor. A Bíblia então diz que João cai aos seus pés como morto, e ele se apresenta e diz: João, João, não temas, João, sou eu, João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou aquele João que foi morto, mas estou vivo para todo sempre, João. Sou eu, João, não temas. Eu sou o princípio, eu sou o fim, João. Eu sou o Aleph, eu sou o Tav, João. Sou eu, João, não temas. Se apresenta a João. E ele diz: João, esses candeeiros que você viu, João, essas 7 estrelas que você viu na minha mão, João, o mistério é esse. Os candeeiros é a minha igreja, João. As 7 estrelas são os anjos da minha igreja, João. João disse que ele estava no meio do candeeiro, irmão. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que o Senhor está em nosso meio, neste lugar, nessa noite. Porque Cristo está no meio da sua igreja, meu irmão. A vassúria anda lá, a vassúria. No capítulo 2 e verso 1, você vai ver que Cristo não apenas está no meio do candeeiro, mas também Ele anda no meio do candeeiro. Cristo está em nosso meio e Ele anda em nosso meio para nos abençoar, para falar conosco, para nos alcançar, para a sua proposta nessa noite, nesse lugar. Cristo não só está, mas Ele anda em nosso meio nessa noite. A vassúria anda lá, a vassúria. E ele diz: vai, João, escreve tudo aí, João. Manda a igreja de Éfeso. João então escreve para Éfeso, e ele diz assim: olha, ei, irmãos, vocês têm doutrina, vocês são bons na teologia, mas vocês não têm amor, falta o amor de vocês. Aí Jesus fala assim: já mandou? Agora manda para a igreja de Esmirna. Diz para eles assim: olha, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. João agora manda para a igreja de Pérgamo. Diz para eles não serem amantes do mundo. Diz para eles que eu não me agrado dessas coisas, João. João escreve, manda para Tiatira. Manda eles repreenderem o espírito de Jezabel do meio deles. João escreve para a igreja de Sardes. Diz para eles que os remanescentes herdarão a terra prometida, João. E aí então ele chega em Filadélfia e diz: escreve aí, João, para Filadélfia. E a igreja que nós vamos falar aqui agora. E Jesus se apresenta então à igreja de Filadélfia, iniciando dizendo assim: olha, João, escreve aí. Diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Cristo então se apresenta a essa igreja de Filadélfia. Uma igreja que está inserida numa cidade idólatra, onde adorava tantos deuses, aonde as pessoas acreditavam em tantas coisas. Ele se apresenta e diz: ei, Filadélfia, eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. A palavra santo, nós todos conhecemos, quer dizer separado. Existia tantos deuses naquele lugar, mas Jesus se apresenta e disse: eu sou o santo. Na palavra grega, santo quer dizer, ele nos dá 3 origens da palavra santo. Ela nos dá 3 sentidos, no original grego. A palavra santo, eu vou falar para vocês aqui. No sentido físico da palavra, quer dizer puro. No sentido moral, quer dizer imaculado.
no sentido cerimonial ou religioso, quer dizer consagrado. O nosso Deus é o santo separado, puro, imaculado e consagrado. Ele é o Deus santo separado, puro e imaculado. Não há igual a ele. E ele se apresenta e diz: eu também sou verdadeiro. Diante de tantos deuses que existiam ali, Jesus se apresenta e diz: eu sou o único verdadeiro. Eu sou verdadeiro. A palavra verdadeiro no seu original quer dizer real. Ele estava dizendo: eu sou o Jesus real. Eu sou verdadeiro. Cristo, quando se apresenta dizendo que Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, nós entendemos que Ele não é a sombra da santidade, Ele é a própria santidade, irmão. Ele é o Deus real. Ele é o Deus verdadeiro. E nele não há engano, irmão. Ele se apresenta para aquela igreja não como uma sombra, não como deixando dúvidas. Ele se apresenta para aquela igreja dizendo: eu sou santo e eu sou verdadeiro, Filadélfia. Eu sou verdadeiro. E esse que está em nosso meio está dizendo para mim e para você hoje: eu sou Jesus santo e verdadeiro. Eu sou Cristo santo e verdadeiro. Aquele que é imaculado, aquele que é puro, aquele que é real. Ele está nessa noite em nosso meio. E ele então inicia o mesmo versículo dizendo assim: olha, eu sou o santo e verdadeiro. E sou eu quem tem a chave de Davi. Quando falamos da chave de Davi, nos dá dois sentidos. Ele se apresenta a essa igreja. Irmão, Cristo, ele sempre se apresentou à sua igreja falando dentro da sua realidade. Cristo nunca vai falar aquilo que você não entende. Jesus nunca vai se apresentar e falar com você daquilo que você não sabe o que está acontecendo. Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Ele não deixa dúvidas nos nossos corações. Se você tem dúvida, não foi Deus, irmão. Se você ficou meio assim, não foi o Senhor. Deus se apresenta na sua realidade. Amém, irmãos? E ele se apresenta àquela igreja e diz: eu sou santo, eu sou verdadeiro, e eu sou Cristo que tem a chave de Davi. Quando nós falamos da chave de Davi, se você vai lá no profeta messiânico Isaías, no capítulo 22, você vai observar o que falava da chave de Davi. Quando a chave do reinado de Davi era passada, então o rei que tomava posse desse reinado, então ele tinha toda a autoridade do reino. Toda a autoridade do reino era passado para quem estava com a chave. Quando Cristo se apresenta dizendo que ele tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, ele está falando da sua autoridade. Cristo está se apresentando naquela igreja de Filadélfia dizendo para eles: fiquem em paz, eu sou aquele que tem toda a autoridade. Ficam tranquilos, porque eu sou o Cristo santo e verdadeiro, que tem toda a autoridade nas minhas mãos. Todo o controle está nas minhas mãos. Eu mato, eu dou vida, eu saro, eu curo, eu firo. Eu sou o Cristo que tem toda a autoridade. Você crê que Ele tem toda a autoridade, meu irmão? É o Senhor que tem toda a autoridade. O segundo sentido da chave, quando uma pessoa assumiu o reinado, vamos falar de um rei rico, vai, Salomão. Salomão é rei rico. Existia na casa do rei, ou no reinado do rei, existia uma sala. Essa sala era colocada todos os tesouros. Porque o rei era rico, irmão. Então guardavam-se os tesouros, tudo aquilo que tinha de valor, era guardado numa sala bem escondida. Era conhecido como os tesouros escondidos do rei. E quando Cristo está dizendo que ele tem a chave de Davi, ele está declarando, afirmando que ele tem a chave do reino e ele tem a chave dos tesouros escondidos do reino. Sabe o que Cristo se apresenta à igreja de Filadélfia e se apresenta a nós nessa noite? Dizendo: meus irmãos, meus filhos, eu sou o santo e sou o verdadeiro.
Eu tenho toda a autoridade nas minhas mãos. E eu tenho a chave dos reinos escondidos para liberar para a sua vida. Só Cristo tem essa chave, irmão, daquilo que está escondido, dos tesouros mais preciosos. E Deus e Jesus, irmão, vai dar para quem Ele quer esses tesouros escondidos. Eu quero os tesouros escondidos. Que o Senhor se revele a mim com seus tesouros escondidos. Quantos quer que o Senhor se revele a você com os seus tesouros escondidos? Porque só Ele, meu irmão, só Cristo, só o Santo, só o verdadeiro tem a chave dos tesouros escondidos do seu reino. Só Cristo tem essa chave, meu irmão, dos tesouros mais escondidos do seu reino. Nenhum rei da terra, nenhum anjo no céu tem essa chave. Só Cristo tem a chave dos reinos, a chave dos seus tesouros escondidos. E esses tesouros Ele quer revelar a algumas pessoas. Infelizmente não é a todos que Cristo pode a revelar. Mas a igreja de Filadélfia, Ele queria revelar esses tesouros escondidos. E Ele continua se apresentando a essa igreja então. No verso 8 ele diz assim, a parte A, ele diz assim: conheço as tuas obras. Ele se apresenta com algumas características. E agora ele se apresenta dizendo assim: olha, eu conheço vocês. Eu conheço a obra de vocês. Se você observar nas 7 cartas, todas você vai entender que Cristo estava dizendo: eu conheço as suas obras. Em algumas igrejas, como a de Esmirna, ele se apresenta dizendo assim: olha, eu sei que tu habitas. Que dá o mesmo sentido que eu te conheço. Eu sei e eu conheço é a mesma coisa. Cristo então se apresenta a todas as igrejas dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço a sua vida. Cristo, como o Deus Santo e o Deus verdadeiro, está dizendo à igreja de Filadélfia e dizendo à sua igreja aqui nessa noite, que Ele conhece todas as suas obras. Cristo está dizendo que eu, irmão, como pastor dessa casa, tem coisas que eu não sei o que você fez. Mas Cristo está dizendo: mas eu conheço. Tem coisas que você fez só com a porta fechada, mas Jesus está dizendo: eu conheço. Tem coisas que você fez lá na sua empresa que eu nunca vi nem vou saber. Mas Cristo está dizendo: eu conheço. Tem coisas que você fez sozinho que ninguém sabe, mas Cristo está dizendo: eu conheço. Cristo se apresenta dizendo que Ele nos conhece. Cristo, irmão, Ele não tem suposições. Eu posso olhar para alguém e dizer: olha, a Bia está muito triste, acho que a Lia bateu nela. O Vinícius está muito alegrinho, está querendo namorar. Eu posso ter suposições. Cristo não tem suposições. Ele diz assim: olha, eu conheço. Eu sei. Cristo não tem suposições. Cristo não acha nada. Ele sabe, Ele conhece todas as nossas obras, meu irmão. Davi, quando ele se revela a Deus dessa forma, ele diz assim: olha, nosso Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele conhece quando deitamos, quando levantamos, quando se assentamos. Cristo nos conhece ainda que haja palavra na nossa boca. Ele já sabe o que vamos falar. Davi está mostrando de um Deus que nos conhece. E é esse Deus que Ele se apresenta em Laodiceia e diz: ei, eu conheço a obra de vocês. Conheço toda a vida de vocês, toda a história de vocês. Eu sei de todas as coisas. Cristo nos conhece. Liga para o seu irmão: Ele te conhece demais, irmão. Tem gente que ficou até com medo, irmão. Tem gente que ficou com medo, sabia, irmão? Porque a verdade nos confronta, irmão. A palavra de Deus, a verdade de Deus nos confronta. Aí tem gente que ficou com medo. Falou: meu Deus, Cristo viu o que eu fiz então. Meu Deus, Cristo sabe o que eu falei. Meu Deus, Cristo sabe o que eu fiz, Jesus. Tem pessoas que estão querendo entrar debaixo de cadeira, irmão. Mas Jesus disse: fique em paz. Eu quero te ajudar nessa noite. Cristo nessa noite quer te ajudar, meu irmão. Porque Ele te conhece.
Avassuri andalaba, suri andalaba. Oh, Espírito de Deus. Aí ele continua o versículo dizendo assim, olha. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esse conceito de porta aberta para aquela igreja, o mais original, irmão, de todas as fontes que pesquisamos, o mais original dessa porta era por causa da geografia daquela cidade. Como nós já dissemos aqui, essa igreja estava localizada na rota principal do Correio Imperial. Todas as pessoas que vinham para o coração da Ásia tinham que passar por Filadélfia. Era quase uma obrigação, irmão. Por causa da geografia, da localidade, onde ela estava situada, Cristo estava dizendo para ela, eu coloquei vocês em uma porta aberta. Diante de vocês existe uma porta aberta. E essa porta não era outra porta, a não ser a porta da oportunidade. No contexto mais original é esse. Os ministros estão aqui, os doutores da lei estão aqui, eles vão saber do que eu estou dizendo. Essa porta era a porta da oportunidade. Você olha em alguns textos da Bíblia, Cristo também se apresenta como uma porta. Ele diz assim, olha, eu sou a porta. Quem entrar por ela, encontrará pastagem. Quando falamos de porta, irmão, toda a porta não abre para a parede, irmão. A porta não vai abrir, tem uma parede. Porta tem um acesso. Toda porta aberta tem um caminho. E quando falamos de caminho, falamos de Cristo também. Cristo, ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa porta é o próprio Cristo. Mas essa porta diante de Filadélfia era a porta da oportunidade. Que oportunidade era essa? De anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Anunciar Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Anunciar Cristo como o Pai da salvação, o Senhor, o nosso Deus. De anunciar a Cristo para aquele lugar de acesso, aquele lugar que foi fundado por Átalo para ser a missionária da mitologia grega. Mas Jesus estava dizendo, ei, nesse lugar da mitologia grega, a igreja está com uma porta aberta não para anunciar essa mitologia grega, mas para anunciar que o Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A salvação vem do Senhor, irmão. Porta aberta de oportunidade. Você vê Paulo dizendo para Coríntios assim, lá em 2 Coríntios 2,12, Paulo, quando ele chega em Troade, ele diz assim para os irmãos, vocês não vão imaginar, vocês não vão acreditar. Cristo me abriu uma grande porta para falar do seu amor neste lugar. Cristo me deu oportunidade para falar da salvação neste lugar. Cristo me deu o caminho para falar da salvação neste lugar. Você vai ver quando Paulo estava lá em Colossenses, ele diz assim, irmão, pelo amor de Deus, igreja, ore por mim. Clama ao Senhor pela minha vida, igreja. Paulo dizendo, para quê? Para que o Senhor me abra a porta da oportunidade para falar da sua salvação, do seu evangelho, da sua grandeza, para anunciar as boas novas para aqueles que ainda não foram alcançados. Você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 16, você vai ver Paulo dizendo aos irmãos de Coríntios, olha irmãos, eu vou ir ter com vocês logo, logo. Logo mais me aguarde que eu estou aí, estou com muita saudade de vocês. Mas primeiro eu preciso passar pela Macedônia, porque me é necessário passar por lá. E ele diz para os irmãos, olha, mas antes, quando eu passar pela Macedônia, eu vou ter que passar em Éfeso. E quando eu chegar em Éfeso, eu vou ficar lá por um tempo. Eu vou precisar lá ficar lá por um período, mas eu vou aí ter com vocês. Por que eu tenho que ficar lá em Éfeso? Porque uma grande porta de oportunidade me abriu o Senhor naquele lugar. Paulo diz assim, o Senhor me abriu uma grande oportunidade. E ele diz assim no verso 9 do capítulo 16 de 1 Coríntios, ele diz assim, olha, mas existe muitos adversários nessa porta. Anunciar não é tão fácil, mas a oportunidade está diante de mim. E eu preciso fazer, aleluia, tudo quanto o Senhor desejou que eu fizesse. Eu preciso anunciar porque existe diante de mim a porta da oportunidade.
Sabe o que o Senhor estava dizendo para a igreja de Filadélfia, irmão? Que diante deles havia a oportunidade de anunciar a Cristo como o Senhor daquela igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, diante de nós existe essa mesma porta, a porta da oportunidade. O prazer de Cristo, nós temos a liberdade, irmão. Diante de nós o Senhor colocou essa porta. Você tem liberdade onde você estuda, você tem liberdade onde você trabalha. Nós temos liberdade na igreja, na rua que moramos, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos. O Senhor nos deu a porta da oportunidade para anunciar Cristo como Salvador, irmão. E quantas pessoas estão diante dessa porta e nunca falou da salvação para ninguém, irmão? Quantas pessoas? Na faculdade ninguém nem sabe que ela é crente. No serviço dela piorou. Na família, meu Deus, ninguém vai para a igreja porque só o Senhor. Mas o Senhor está nos alertando nessa noite dizendo, ei, Filadélfia, diante de vocês existe uma porta aberta. E essa oportunidade precisa ser aproveitada, irmão. Essa oportunidade precisa ser anunciada. Que Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai a Cristo, irmão. Ninguém vai ao Senhor se não for por Cristo. Diga para o seu irmão, não perca a oportunidade. Anuncie a salvação do Senhor. Amém, irmãos? As coisas vão mudar lá no seu serviço, amém? Amém, irmãos? Amém. No meio dos seus parentes vai mudar as coisas, irmão? No meio dos seus vizinhos, irmão, vai mudar as coisas? Diga, eu não vou perder a oportunidade. Anuncie a Cristo como Senhor e Salvador, irmão. No meio daquela cidade idólatra, daquela cidade corrompida por tantos deuses que havia, por tanta força política e tanta influência do mal, Jesus disse para ela, vocês têm a oportunidade de anunciar o Evangelho. Eu coloco diante de vocês a porta da oportunidade. E eles abraçam a oportunidade, irmão. Aí Cristo continua dizendo assim, olha. Mas eu sei que vocês têm pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diante daquela porta de oportunidade, Cristo, aquele que se apresenta dizendo que Ele conhece a sua igreja, Ele está dizendo, eu sei que vocês são fracos. Eu sei que vocês têm muito pouca força. Mas, entretanto, vocês guardam a minha palavra e vocês não negam o meu nome. Diante de uma cidade idólatra, onde havia tantos deuses, tantas coisas, tanto envolvimento, Ele diz, nesse meio aí, vocês guardam a minha palavra e vocês não negam o meu nome. Guardam a minha palavra e não negam o meu nome. Quando Cristo se apresenta a essa igreja dizendo que ela tem pouca força, Cristo estava falando da massa da igreja. Aquela igreja não era uma igreja tão cheia, não era uma igreja tão desenvolvida, onde tinha centenas de membros. Aquela igreja não era uma igreja tão rica como a igreja de Sardes. Aquela igreja não era uma igreja tão influenciadora no meio do mercado gospel. Aquela igreja, ela não era uma igreja que tinha se envolvido no sistema para crescer a qualquer custo. Aquela igreja era uma igreja fraca. Mas Jesus se apresenta a ela dizendo que o mais importante não é ser forte, o mais importante é ser fiel à palavra e não negar o nome de Jesus. Irmãos, nos nossos dias, existe um espírito, irmão, permeando algumas igrejas e o coração de alguns pastores. Mas eu quero denunciar aqui nessa noite como profeta do Senhor. Um espírito que tem atuado no meio de algumas igrejas, que estão falando para alguns pastores, para alguns líderes de igreja, que eles têm que crescer a qualquer custo, que eles têm que crescer de qualquer forma, que eles têm que encher a igreja, estrumbar de 3 mil, 5 mil, 10 mil membros de qualquer maneira.
E aí então, com esse desespero de crescimento, eles se vendem para a política, eles se vendem para o mercado, aleluia, gospel, eles se vendem para os profissionais do púlpito. Mas o Senhor olhou para uma igreja que não tinha se vendido para a política, nem para os profissionais do púlpito, uma igreja que não tinha se vendido, não tinha se corrompido. Ele diz: ei, vocês têm pouca força, mas vocês guardam a palavra e não negam o meu nome. Crescer a qualquer custo, irmão. Isso é um demônio que tem perdoado diante das igrejas. Os pastores fazem de tudo para crescer as igrejas. Se vendem, se corrompem. E Cristo está dizendo: ei, o importante não é ser forte, o importante não é ser grande, é ser fiel à palavra e não negar o nome de Jesus, meu irmão. A vassúria anda lá, vassúria. A dor que a sério lá, vassúria anda lá, vai. Entendamos, irmão, expulsa esse demônio, irmão. Entendamos uma coisa, irmão. Crescimento é natural, irmão. Ninguém se programa para crescer, meu irmão. Eu tenho 1,71 m. Quando eu nasci, irmão, eu não me programei para ter 1,71 m. Isso foi natural. Eu alcancei essa estatura, irmão, foi natural. O Bruno deve ter 1,35 m, 1,40 m. Mas foi natural, irmão. Os 12 devem ter uns 2,5 m, mas foi natural, irmão. Ninguém se programou. Você se programou para ser grande assim, Deus? Hã? Natural, irmão. Você observa uma coisa comigo. Uma pessoa que começa a fazer academia. Tem uns irmãos que quer fazer para ficar bombadinho, irmão. Mas o Senhor repreenda ele em nome de Jesus. Irmãos, uma pessoa quando entra na academia, ela quer ficar fortinha, os braços cheios, aquele negócio, aquela barriga de tanquinho igual a minha, aquele negócio todo. Aí ele vai para a academia, irmão. Se ele começa a malhar, natural, malhar, vai crescer natural, irmão, vai ficar forte. Com a barriguinha igual a minha, vai ficar daquele jeito. É natural, irmão. Agora você vê, existe uns aí, irmão, que entra na academia e força o crescimento. Eles tomam bomba, como chama o negócio lá? Anabolizante, o que mais? Na veia lá no cavalo, o quê? Um negócio louco, irmão. Muitos deles perdem os seus braços. Muitos deles são dependentes de remédio pelo resto da vida deles. Muitos deles são corrompidos, se perdem lá na frente, eles se arrebentam todo, irmão. Porque o crescimento forçado nos arrebenta no meio, irmão. E Cristo está dizendo: ei, o crescimento é natural. A igreja de Filadélfia não se vende. A igreja de Filadélfia não força o crescimento. A igreja de Filadélfia não era influenciadora no meio político, não era influenciadora no mercado gospel, não tinha nome na mídia, na televisão, não tinha renome, irmão, mas tinha a palavra guardada e nunca negou o nome de Jesus, irmão. E essa igreja que Cristo procura, a igreja que guarda a palavra, a igreja que guarda a palavra, a igreja que guarda a palavra e não nega o nome de Jesus, irmão. Aonde estão os que vão guardar a palavra e não vai negar? Onde estão? Levante sua mão e a glorifica aí, irmão. Diga: eu não vou negar o nome de Jesus e vou guardar a palavra. Guardar a palavra e não negar o nome de Cristo, irmão. Essa é a igreja que ele procura. Sabe o que dá para nós entendermos, irmão? Que uma igreja, ela não precisa ser forte, ela não precisa ser grande para desenvolver o seu ministério. Não precisa. Uma igreja não precisa ter força, ser influenciadora no meio da mídia, se vender, se corromper para ser, aleluia, para desenvolver o seu ministério. Basta ser fiel. Basta ser íntegra à palavra de Deus e ao nome de Jesus. E essa igreja era, irmão. Jesus olha para essa igreja e diz assim para ela: vocês são demais. Vocês não se vendem. Vocês não se corrompem. Vocês não têm pressa para o crescimento. Vocês não tomam anabolizante. Vocês não se vendem para o mercado. Vocês são demais. Vocês guardam a palavra. Vocês vivem a palavra. E vocês não negam o meu nome. E Jesus então continua dizendo a essa igreja. Agora é uma promessa, irmão. Os da sinagoga de Satanás. Eu vou fazer o seguinte. Esses daí que dizem que são judeus, mas não são. São mentirosos. Eu farei com que eles te adorem, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo.
Diz assim: vão saber que Cristo ama a sua igreja. Essa é uma promessa que Cristo fez. Quando falamos de sinagoga, falamos da assembleia, do templo, onde ficavam doutores da lei. Sinagoga eram pessoas que conheciam a lei. E eles faziam lá pelo menos 3 coisas. Eles oravam. Na sinagoga, os doutores da lei, os defensores da lei mosaica, eles se reuniam lá para orar. Eles oravam, irmão. E eles se reuniam lá também para estudar a palavra. Eles se reuniam na sinagoga para estudar a palavra de Deus. E também naquele lugar, era um lugar onde se exercia os poderes judiciários. Alguns poderes judiciais também eram resolvidos na sinagoga. Esses doutores da lei, pessoas que conheciam, pessoas que se assentavam na cadeira de Moisés, pessoas que conheciam toda a Torá, a palavra de Deus. E Jesus então se apresenta a essa igreja de Filadélfia e diz assim: ei, existe aí em Filadélfia a sinagoga de Satanás. Ele estava falando de pessoas que oravam, irmão. Jesus estava falando de pessoas que liam a palavra e estudavam a palavra. Jesus estava falando de pessoas que eram defensoras da lei. Jesus se apresenta a Filadélfia e diz: ei, existe aí sinagoga de Satanás. Mas eles são mentirosos. E eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar eles, vou fazer que eles se prostrem aos seus pés, e que eles saibam que eu amo a minha igreja. Esses homens, irmão, eles eram perseguidores da igreja. Eles defendiam a lei de Moisés, mas rejeitavam a Cristo como Senhor. E perseguiam a igreja com fel, irmão. Perseguiam a igreja de todas as formas que eles conseguiam perseguir a igreja. E Jesus se apresenta dizendo que esse lugar, esse templo onde eles oravam, onde eles estudavam a palavra, era lugar de Satanás. Onde Satanás reinava, era a sinagoga de Satanás. Você vai ver, em certos momentos da história da igreja, no livro de Atos, todos os cristãos sendo perseguidos por esse tipo de sinagoga de Satanás. A todo tempo, lá em Atos, você vai encontrar eles perseguindo a igreja de Cristo. É o tal da religião sem a regeneração. Eram religiosos, mas não tinha transformação de Jesus na vida deles. Um desses, que se assentava à cadeira de Moisés, um dia chegou até Jesus e disse: meu, você é mestre, rapaz. Porque ninguém faz as obras que você faz se não vier da parte de Deus. Você é mestre. Ele diz assim: ei, você me chama de mestre só por causa dos sinais? Você não está entendendo nada. Eu não sou mestre por causa dos sinais. Eu sou mestre por aquilo que eu sou. E Jesus disse para esse homem: olha, você está equivocado, você conhece demais a lei, você conhece tudo aí, mas você precisa ser regenerado. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado. Jesus, lá em Mateus 23, ele nos mostra a fundo, irmão, quem eram as características desse tipo de gente. Vamos ver lá? Mateus 23. Mateus 23. Eu vou lendo e os irmãos vão me acompanhando, tá bom? Olha as características desse tipo de gente da sinagoga de Satanás. Jesus, então, se apresentou à multidão e aos discípulos. E ele disse: os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Jesus está dizendo para a multidão, para os discípulos: olha, vocês podem até obedecer o que eles dizem, porque o que eles dizem é verdade. O que eles anunciam é a palavra, é a verdade.
mas não copia as obras deles. Porque eles falam, mas eles não fazem. Aí no verso 4 ele diz assim: andam fardados por fardos difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo se movem. Tudo o que fazem é ao fim de serem vistos pelos homens. Tudo o que eles fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus falactérios e o comprimento das suas vestes. Eles amam os primeiros lugares da Santa Ceia, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aí o verso 7 diz assim: as saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Eles adoram, irmão, ser visto pelo povo, ser anunciado em praça pública. Aí Cristo diz para nós, como igreja, ele diz assim: mas vós, igreja, porém não sereis chamado de rabi, porque um só é o vosso mestre, é o nosso, e todos vós sois irmãos. Aí o verso 9 ele diz assim: e a ninguém, para nós, e a ninguém na terra vocês têm que chamar de pai, porque pai é porque um só é o Pai, o vosso Deus que está no céu. Nem serei chamado de mestre, porque um só é mestre e é o Cristo. E ele diz: o maior entre vocês é o servo, porque ninguém a si mesmo se exalta, aquele que si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, ó sinagoga de Satanás, escribas hipócritas, fecham o reino dos céus aos homens. Vós mesmo não entrais no reino e nem deixa entrar aos que estão entrando. Aí ele vem falando no verso 14, olha, que eles oprimem as viúvas. E ele diz assim, olha, as pessoas têm que jurar pelo altar. Ele diz que as pessoas têm que jurar pelo templo. Aí Cristo vem nos ensinando, dizendo assim no verso 20, portanto, o que jurar pelo altar, não jura pelo altar, mas jura por tudo aquilo que está no altar. E aquele que jurar pelo templo, não jura pelo templo, mas jura para aqueles que estão dentro do templo. O que jurar pelo céu, não jura pelo céu, mas jura pelo trono daquele que está sentado no céu. E Jesus disse no 23, ai de vocês, sinagogas de Satanás, fariseu hipócritas, vocês dão dízimo, vocês ofertam, vocês andam no caminho, mas negligenciam as obras mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E ele diz, condutores cegos, vocês coam mosquitos e engolem camelo. E ele diz assim, ai de vocês, sinagoga de Satanás, vocês limpam o exterior, vocês pegam um copo, vocês pegam um prato, vocês limpam só por fora, mas por dentro está cheio de imundícia, cheio de rapina, todo sujo. Aí no verso 37 ele vai dizer para essa sinagoga de Satanás, ele vai dizer, vocês matam os profetas, vocês apedrejam os que são, aleluia, enviados. Quantas vezes eu chamei vocês, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como, aleluia, a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram, vocês não quis. Aí no verso 39 ele diz assim, pois eu vos digo, que desde agora então, não me verei mais, até que digais, até que vocês se prostram, até que vocês reconheçam que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Cristo está declarando aqui que essa sinagoga de Satanás, esses defensores da lei, que suas obras são más, não praticam a justiça, são imundos, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que não entram no reino dos céus, não são espirituais, não foram regenerados, não conhecem ao Cristo verdadeiro, não conhecem, não entram no reino e nem quer deixar aqueles que tentam buscar, irmão. Nem deixam se envolver aqueles que querem se envolver.
E Cristo tem essas pessoas como sinagoga de Satanás. E Cristo está dizendo, ei, mas não se preocupe com eles não. Cristo está dizendo para aquela igreja, vocês não precisam se preocupar com eles, porque eles é problema meu. Cristo está dando para aquela igreja que ele ia intervir diante dessa sinagoga de Satanás. Cristo estava dizendo, apenas eu coloquei uma porta aberta, anuncie a palavra, ganhe pessoas, fale do meu amor, mas a sinagoga de Satanás fica em paz, porque eles vão vir até a igreja, eles vão se prostrar diante da igreja, e vão saber que Cristo é o Senhor que ama a sua igreja, Ele é o Senhor que ama a sua igreja. O Senhor está dizendo, meu irmão, que pessoas virão, pessoas que perseguem, pessoas que falam, pessoas que não acreditam virão, e vão ter que entender que Cristo é o Senhor que ama a sua igreja, meu irmão. Mas isso não pode ser um espírito de vingança, irmão. Porque tem pessoa que é vingativa, irmão. Deixa entrar nela um espírito de vingança. Isso não pode ser dessa forma. Isso é uma promessa que Cristo fez, irmão. Isso não é espírito de vingança. Porque tem pessoas que ela é humilhada, as pessoas falam mal dela e ela fica, ela vai ver. Quem me viu na prova vai se arrepender. Quando me vê na benção, vai ter que aplaudir diante da plateia, diante dizer do quê? Isso é espírito de vingança, irmão. Essa pessoa me humilhou quando eu estava na prova. Fica tranquilo. Ela vai vir, vai ter que entender que Cristo me ama. Isso é espírito de vingança, irmão. Essas coisas é natural, irmão. É natural, irmão. É Cristo que vai trazer ela para a salvação, meu irmão. Você não precisa ter esse espírito de vingança. Repreende isso da sua vida, meu irmão. Quem te humilhou é problema dela com Deus, irmão. Faça o que Paulo falou, irmão. Prossiga para o alvo. Você fica 2, 3, 4 anos lembrando dessas coisas, dizendo, olha, ela vai ver. Para com isso, meu irmão. Se liberta hoje. Mas aí ele vai ver. Um dia vai chegar. Meu dia está chegando. Para com esse negócio, irmão. Cristo quer te libertar nessa noite. Ele vai provar que Ele ama a sua igreja, meu irmão. Isso é natural, irmão. Você vê lá Isaac, quando foi humilhado lá no Vale de Gerar. Foi humilhado, irmão. Expulsaram ele da terra dos filisteus. Abimeleque falou, sai da minha terra que eu te odeio. Você é cabra ruim, sai daqui. Isaac passou uma prova lá no vale, irmão. Cavava a posse, eles tomavam posse. Cavava a posse, tomava posse. Ou pense na prova, irmão. Pense na prova, cavando o poço não é fácil não, irmão. Pensando que é fácil? Hoje tem as máquinas, naquele dia não tinha não, irmão. Era na mão seca, mesmo o negócio era feio. Ele cava poço, dá água, o povo vem, toma o poço. Passou uma prova lá no Vale de Gerar, irmão. Mas Deus exaltou ele com o rebote. E a Bíblia diz que quando Deus exalta ele está na sua tenda, quem bate na porta dele? É o próprio Senhor que envia, irmão. Bateram na porta de Isaac e disseram, ei, Isaac. Isaac saiu, quem era, irmão? Rei Abimeleque, que tinha expulsado ele da terra, tinha feito ele sofrer no Vale de Gerar. Ele olha para Abimeleque e diz assim, o que você quer? Você não me expulsou da sua terra? Ele ficou meio bravo, irmão, estava bravo. Você me expulsou da sua terra, rapaz, e aí? Você quer o que na minha casa agora? Quase dizendo para o homem, sai fora. Mas aí o Espírito de Deus acalmou ele, irmão. Ele olha para o rei Abimeleque, pode falar, o que você quer? Abimeleque diz assim, ei, Isaac, eu só vim aqui para um motivo e um propósito. Eu vim aqui para dizer que eu tenho que reconhecer que Deus é na sua vida, Isaac. Que o Senhor é contigo, Isaac. E é isso que Deus vai fazer com a sua igreja. Vai provar para aqueles que criticam, para aqueles que não acreditam. Vai provar para alguns, irmão, que passam e dizendo assim, olha, que bando de louco, que negócio é esse? Vai provar para algumas pessoas que Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é o Senhor que ama a sua igreja. Diga ao seu irmão, Cristo vai provar que nos ama. Apesar dele não precisar, irmão. Pelo menos para mim, não sei para você, qual é o seu conceito que você tem de Deus, irmão. Mas para mim ele não precisa provar que Ele me ama, irmão. Mas Ele vai provar que Ele ama a sua igreja. Vamos continuar aqui. O verso 10 ele diz assim, visto que guardaste a palavra da minha perseverança,
eu também te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam na terra. Existe uma promessa para a igreja de Filadélfia, para a igreja que guarda a palavra, para a igreja que não nega o nome de Jesus, para a igreja que abraça as oportunidades. Existe uma promessa de Jesus para esse tipo de igreja. Ele está dizendo para essa igreja que guarda a sua palavra e não nega o seu nome. Ele está dizendo: ei, vocês, na hora da tribulação, no dia da adversidade, eu guardarei vocês, eu protegerei vocês da adversidade, do dia da provação que há de vir sobre a terra. Cristo está prometendo para aqueles que são fiéis à sua palavra. Cristo está prometendo para aqueles que guardam o seu nome e não negam o nome de Jesus. Cristo está dizendo para aqueles que não perdem a oportunidade. Ele está dizendo: ei, no dia mau, no dia da adversidade, no dia da tribulação, eu vou guardar vocês, eu vou cuidar de você, eu vou defender você, eu vou zelar por você, eu vou cuidar da sua vida. Em Salmos 27, você vai ver Davi dizendo essas coisas. Davi diz assim: olha, no dia da adversidade, no dia da tribulação ou da provação, o Senhor me porá no seu tabernáculo. Ele me esconderá no seu pavilhão, no seu lugar forte. O Senhor me guardará, o Senhor cuidará da minha vida. E é essa promessa que Ele faz para aqueles que acreditam nele e vivem a sua palavra, não negam o seu nome. Quantos recebem essa promessa? Levante sua mão e diga: Senhor, pode me guardar, pode cuidar de mim, porque eu vou ser fiel à sua palavra, eu não vou negar o seu nome, eu vou abraçar as oportunidades. O Senhor está dizendo: eu vou defender vocês, vou cuidar de vocês, vou velar pela vida de vocês. A vassoura anda lá, basúria. Deus promete cuidar das nossas vidas, meu irmão. Ele está dizendo que nós vamos estar guardados debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo das suas asas estaremos seguros, meu irmão. Nós não seremos abalados, não seremos destruídos, porque estaremos guardados pelo próprio Senhor, irmão. Ele promete guardar a sua igreja. Ele promete guardar a sua noiva. Ele promete guardar a menina dos seus olhos. E no verso 11 ele diz assim, outra promessa. Ele dizia: ao que vencer. No verso 11 ele diz: guarda o que você tem. Defenda o que você tem. Proteja o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Aquela igreja, ela tinha a fidelidade com a palavra. Aquela igreja tinha a fidelidade ao nome de Jesus. Aquela igreja tinha as oportunidades. E Cristo disse para ela: guarda tudo isso. Continua sendo fiel. Continua sendo fiel ao nome de Jesus. Continue abraçando as oportunidades. Guarde tudo que vocês têm, para que vocês não percam a coroa da vida eterna. Coroa da vida eterna fala de recompensa que Cristo tem para a sua igreja. Cristo quer recompensar a cada um de nós. Cristo tem recompensa para cada um dos seus filhos. Cristo tem recompensa para a sua noiva. Cristo tem recompensa para a sua amada igreja. Mas Ele diz: eu venho sem demora. Cristo promete que Ele virá buscar a sua noiva. Cristo aqui está prometendo que Ele virá buscar a sua igreja. Ele está dizendo que Ele virá buscar a menina dos seus olhos. E Ele disse: então, mas guarda o que vocês têm, para que vocês não percam a coroa da recompensa. Hebreus disse: espera mais um pouquinho, irmão. Só mais um pouquinho, que aquele que há de vir virá e não tardará. A maior esperança da igreja
não é a sua casa própria. A maior esperança da igreja não é o casamento que você ainda não teve. A maior esperança da igreja não é ter uma vida boa financeira. A maior esperança da igreja é a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E Ele está fazendo essa promessa para a igreja de Filadélfia, para as nossas vidas. Ele está dizendo: eu virei buscar a minha igreja. A maior promessa se cumprirá. Ele está garantindo que essa maior promessa, o maior anseio da igreja, Ele está garantindo que Ele virá buscar a sua igreja. Ele está dizendo: guarda o que vocês têm, defenda o que vocês possuem, proteja o que vocês alcançaram, para que ninguém roube as suas recompensas. Lavassúria, anda lavassúria. Aí Ele faz a promessa a essa igreja dizendo: e ao que vencer, quando eu vier buscar essa igreja, e ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aquela igreja, ela estava situada, como já disse John Stott, ele disse que ela era conhecida como a cidade do terremoto. Aqueles irmãos, eles constantemente viam isso acontecer, os terremotos. Eles estavam acostumados a ver casas caindo, comércio sendo derrubado por causa dos terremotos. Eles sabiam que eram ruínas. A história diz que até em 17 depois de Cristo, aquela cidade foi destruída, destruiu Sardes por causa dos terremotos. Eles conheciam o que era aquilo. E Jesus disse: mas ao que vencer, lá na Nova Jerusalém, lá na mansão celestial, será coluna firme no templo do meu Deus. Você estará firme sempre com o Senhor. Você estará edificado na morada celestial, aonde as ruínas dessa vida, aonde os terremotos da nossa época não poderão mais destruir, irmão. Estaremos para sempre com o Senhor, estabelecidos, fixados para sempre com o nosso Deus. E Ele diz: mas ao que vencer, eu também darei a ele 3 nomes. Eu darei a ele o nome do meu Deus. Eu darei a ele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Eu também darei a ele o meu novo nome. Vassúria, anda lá, vassúria. Quando Cristo diz àquela igreja: eu vou vir buscar vocês, e ao que vencer, eu darei o nome do meu Deus. Eu gravarei em vocês o nome do meu Deus. Sabe o que ele estava dizendo, irmão? Eu tenho uma mania, irmão, de quando eu compro livros, eu coloco o meu nome lá: pertence a Pastor Fernando. Para que se alguém pegar emprestado ou achar, vai saber que é meu. Algumas pessoas têm esse costume, não tem? De colocar o nome lá: pertence, na sua agenda. Como você coloca? Pertence a fulano de tal. Por quê? Porque é propriedade sua, irmão. O livro é meu, eu comprei, é meu esse livro. Está no meu nome. E Jesus está dizendo assim: eu colocarei nele, escreverei nele o nome do meu Deus. Ele será a propriedade exclusiva do Senhor. Ele será a propriedade para sempre do Senhor. Definitivamente Ele é propriedade do Senhor, o nosso Deus. Aí então Ele diz assim: olha, e eu também escreverei nele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. No RG de algumas pessoas está assim, ó, aonde você nasceu, está lá Ceará. Outro está Guarulhos, como o meu. Outro está Bahia, está não sei aonde. Jesus estava dizendo: pode esquecer esses negócios aí. Você não é do Ceará, você não é da Bahia. A partir de agora eu vou escrever o nome da cidade do meu Deus. Você vai mudar de país e vai para Nova Jerusalém. Você vai mudar de cidade. Você vai ser transportado para outro país. E lá você vai mudar a sua identidade. Lá vai estar lá Nova Jerusalém. É a nação que nós pertencemos, meu irmão. Nós seremos propriedade de Deus, definitivamente.
E nós mudaremos de país. Porque nós não somos daqui, estamos de passagem, mas nós vamos à nossa cidade celestial, a Nova Jerusalém. Fica de pé comigo em nome de Jesus. E Jesus, para encerrar, no verso 13. E é o meu maior prazer, irmão, a minha maior alegria nessa noite, é que essas palavras inseridas nesse livro, ou nesse texto que nós pregamos aqui hoje, que ela não seja para a sua vida meras palavras, que ela não seja para a sua vida apenas mais uma pregação, mas que ela alcance a sua história e muda todo o teu ser, meu irmão. E aí então se cumpre o que Cristo falou no versículo 13. Todos que estamos aqui, ouçamos o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é o maior prazer nessa noite, que você ouça o que o Espírito diz à igreja de Jesus. O grupo de louvor vem louvar a Deus. Oh, a vassuri anda lá, baixuri anda lá, dá-te a sôria lá, andou-te a séria. Alabandu-te a sôria lá, baixuri anda lá, dou-te a sôria, andou-te a séria. Oh, dou-te a sôria lá, baixuri anda lá, dou-te a séria lá, dou-te a sôria lá. Oh, Espírito de Deus. Oh, nós como igreja de Jesus, nós não nos venderemos ao sistema. Nós como igreja de Jesus não nos venderemos a políticos. Nós como igreja de Jesus não nos venderemos ao mercado gospel. Nós como igreja de Jesus seremos fiéis à sua palavra e não negaremos o seu nome. Nós como igreja de Jesus abraçaremos as oportunidades. Nós como igreja de Jesus aguardaremos a sua volta, fiéis ao Senhor. Nós como igreja de Jesus, nós confiamos na proteção divina, no cuidado do Senhor, no cuidado de Jesus com as nossas vidas. Nós como igreja de Jesus entendemos que nós não precisamos ser uma igreja forte, uma igreja monumentosa. Nós temos que ser fiéis à palavra e não negar o nome de Cristo. Aonde estão os fiéis? Onde estão os fiéis? Levante a sua mão e adore a Deus conosco. Nessa noite faça uma avaliação da sua vida e diga: Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, fale comigo, fale ao meu coração, me faça compreender a tua vontade nessa noite e viva o que o Espírito diz à igreja. A vassuri anda lá, noite a sôria, a noite a sério lá, noite a sôria. Como a corça anseia por água, por ti exulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Aleluia, cuida de mim, guarda o meu coração, Jesus, o meu falar, o meu agir. Aleluia, oh Senhor, guia meus pés. Oh Senhor, os teus tesouros. Põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres. Aleluia, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Pois tua palavra, Deus, tua palavra é o que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Espírito de Deus, poderoso Senhor, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o Espírito Santo, poderoso Senhor. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo.
Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Cuida de mim, Deus. Cuida de mim. Guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Cuida de nós, Senhor. Guarda as nossas vidas. Guia meus pés, Senhor, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres. Aleluia. Para honrar-te mais e mais e mais e mais, Senhor. Toda a igreja. Tua palavra que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso ver no teu amor. Faça chuva ou faça sol, Não importa, não importa. me sinto Nós não negaremos a sua palavra, Senhor. Pois tua palavra que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, Faça chuva ou faça sol, nós não negaremos a tua palavra, Senhor. Nas montanhas e nos vales, no oásis ou no deserto, eu creio em ti. Senhor, eu creio, o meu Redentor vive, o meu Redentor. Aleluia, aleluia, tua palavra que me fortalece. Toda a criação testemunha, minha vida em ti proclama, o meu Redentor. Aleluia, tua palavra é o que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Pois tua palavra é o que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Deus. Tens o melhor pra mim, tens o melhor pra cada um de nós, pra você, pra tua família. Ele tem o melhor, ele tem o melhor. Ele sabe cuidar de você, ele sabe. Glória a Jesus, poderoso Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Cristo tem para algumas pessoas tesouros escondidos do seu reino. Pessoas receberão revelações dos tesouros escondidos do Senhor. E quero pedir a você nessa noite, para aquele que está no meio do candeeiro, para aquele que anda no meio do candeeiro, e para aquele que conhece toda a sua igreja, as palmas louvam a Ele no nome de Jesus.